Olá, agora vamos conversar sobre o círculo cromático. O círculo cromático é uma ferramenta importante para entendermos as cores e as suas misturas, para sabermos como conseguir novas cores a partir de cores base. As cores básicas que nós temos, ou seja, aquelas que não podem ser criadas através de mistura de cores, são as seguintes: amarelo. Está aqui o amarelo, vermelho, aqui está o vermelho, e o azul. Aqui está o azul. Através dessas três cores, nós formamos as outras, certo? Então, a partir da mistura do vermelho com o amarelo, nós vamos ter o laranja. Da mistura do amarelo com o azul, nós teremos o verde. E da mistura do azul com o vermelho, nós teremos o roxo. Isso é a base de fazermos novas cores, porque depois que nós misturarmos o roxo com o azul, nós teremos um violeta azulado. Depois de misturarmos o verde com o azul, nós teremos um azul esverdeado, né? Nós teremos da mistura do amarelo com o verde, um amarelo esverdeado. E depois da mistura do laranja com amarelo, nós teremos um amarelo alaranjado. E da mistura do laranja com o vermelho, nós teremos um laranja escuro, né? Então, gente, dentro desse estudo, né, eu vou disponibilizar para vocês, aí para você baixar um exemplo desse. Esse não é o círculo cromático tradicional. Aqui nós chamamos de rosa das cores. Por quê? Porque ele é formato de pétalas, para entendermos também as nuances além das cores. Você vai pintar cada pétala dessa com uma camada básica total, com a cor azul, por exemplo. Essa cor você deve fazer apenas bem clarinha, pegando aqui, ó, desse jeito aqui. Na outra extremidade do lápis, você vai pintando bem clarinho. E depois dessa linha para cima, você vai pintar mais duas vezes. Você vai pintar mais duas camadas. E dessa linha para cá, você vai pintar mais 4 camadas. E disso você vai entender que com o mesmo lápis nós conseguimos várias tonalidades, certo? Então, isso vai ficar como um exercício para vocês. Fazer as misturas das cores, ou seja, se tem uma interseção aqui de verde com o amarelo, você vai misturar o verde com o amarelo. Se tem uma interseção aqui de azul com o verde, você vai misturar o azul e o verde. E assim sucessivamente, certo? Quando se trata também do círculo cromático, nós devemos seguir esta posição, certo? Que seria o tipo um Y invertido, onde o amarelo está no topo, o azul está aqui nesta ponta do lado direito e o vermelho nesta ponta do lado esquerdo, certo? Então, quando você misturar o vermelho com o azul, ele vai ficar aqui nesta posição. E nós vamos observar também que nós acabamos vendo que tem cores que estão em oposição a outras. Por exemplo, o verde está em oposição ao vermelho. Significa o quê? Que elas não são cores complementares, mas sim cores que contrastam. Se você quiser dar um contraste para o verde, você deve ressaltar usando o vermelho no fundo ou o contrário. Por isso que rosas, vermelhas, elas são tão visíveis aos nossos olhos, porque ela tem já intrínseca um contraste do verde com o vermelho, porque o verde fica no caule e o botão é vermelho, né? Então a gente vê com bastante clareza por causa desse contraste, certo? Então é assim que a gente vai começando a entender quais são as cores que se complementam por estarem próximas ou se opõem e fazem um contraste por estarem realmente em posição opostas, ou seja, o verde e o vermelho, amarelo e o roxo, laranja e o azul, nas cores
que são ali as primárias e as secundárias. Depois nós vamos formando as terciárias e assim sucessivamente. Porém, no estudo das misturas de cores, nós percebemos que o vermelho nem sempre é o mais adequado para fazer tais misturas. Às vezes é muito melhor nós substituirmos o vermelho pelo magenta ou um rosa mais escuro que você tiver na sua caixa de lápis de cor. Por isso eu vou mostrar aqui com exemplos para vocês. Aqui nós temos dois círculos em azul. Um eu vou misturar com magenta e o outro com vermelho para você perceber a diferença. Então vamos lá. Perceba que está se formando aqui um violeta, bem pronunciado, bem visível, certo? Um violeta bem bonito, através da mistura do nosso azul com o magenta. Eu estou usando aqui a caixa do Happy Time, como você já sabe, e no Happy Time 24 cores ele vem com o rosa. O rosa do Happy Time é um pouquinho, levemente mais escuro do que o rosa do Faber-Castell. Então ele dá a aparência de ser realmente um magenta. A gente, para fazer uma mistura de cor, tem que ser feita com paciência e bastante leveza na mão. Você vai treinando várias vezes esse tipo de exercício para realmente entender a pressão que deve exercer sobre o papel para fazer uma boa mistura de cores. Bem, esse é o violeta ou roxo que eu consigo com o meu magenta. Agora vamos com o vermelho. Ver se você percebe a diferença. Você consegue perceber que há aqui uma diferença de tons, onde o violeta melhor que fica é o feito com o magenta? É isso que a gente deve observar, que em alguns momentos nós devemos substituir o vermelho pelo magenta. Agora eu coloquei aqui o magenta e o vermelho para nós misturarmos com o amarelo, para ver como fica o nosso laranja. Então vamos primeiramente com o magenta. Aqui eu estou misturando o nosso magenta com o amarelo. O amarelo que eu utilizo aqui, como nós estamos usando a paleta de cores da Faber-Castell, que é a mesma do Happy Time, eu escolhi o amarelo canário por ser um amarelo mais vibrante do que o amarelo tradicional e assim a mistura de cores fica mais evidente e mais bonita. Pronto, aqui nós temos o laranja formado pela mistura do magenta com o amarelo. Agora vamos misturar com o vermelho. Observe que a mistura do vermelho com o amarelo dá um laranja mais bonito e mais evidente, enquanto que com o magenta fica um tom mais puxado para o ocre, né?
um tom mais terroso. Então, tá aí, gente. Eu gostaria de pedir a vocês que vocês baixassem esse desenho, né? Façam a mistura das cores, depois façam também essa experiência com os seus magentas e vermelhos, azuis e amarelos, para formar essas diferenças de nuances para vocês perceberem. E depois postem lá no nosso grupo do Telegram, ou se você não for uma pessoa inibida, né, pode postar também no nosso Instagram, né? Poste no Instagram com a hashtag curso Valjoan Cores e me marcando lá. Eu adorarei ver o resultado das experiências com cores que vocês estão começando a fazer, ok? Um abraço e até a nossa próxima aula.